Bom, pessoal, nesse vídeo a ideia é mostrar um pouco sobre camadas, começando do básico mesmo, e eu abri aqui o GIMP para a gente começar a fazer alguma coisa com camadas. Em primeiro lugar, você, quando abre o GIMP, você precisa de imagens para você trabalhar, né? Então, em geral, você pode fazer o seguinte, aqui a dica é boa prática. Você pode pegar aqui recursos imagens. Eu fiz aqui um download de várias imagens aleatoriamente e coloquei aqui em recursos imagens. E o que eu vou fazer? Esses recursos vão ser úteis para o meu projeto, que na verdade vai ser alguns testes que eu vou fazer, mas no caso de um projeto real, né, você vai querer abrir esses recursos em camadas do seu projeto de imagem, né? Então, onde que está mesmo? Peraí, já achei. Tá aqui. Recurso imagem. Então tem um monte de imagens aqui. Eu seleciono todas e clico em abrir. Olha só o que está acontecendo aqui. Essas imagens, cada uma delas, elas estão sendo adicionadas ao meu projeto como camadas. Então, as camadas acima, elas são visualizadas primeiro do que as de baixo. Esse botãozinho aqui, que parece um olhinho, é para você controlar a visualização das camadas. Se todas estiverem visíveis, as de cima elas estão na frente. Essa é a ideia. As de cima estão na frente. Então, essa de cima aqui, que são esses fogos, estão na frente dessas que está atrás, que são essas unhas aqui. Então, você controla a visualização das camadas dessa maneira. As camadas, olha só, aqui aparentemente você consegue ver mais de uma imagem, né? Por quê? Porque, veja bem, tá vendo essa camada aqui, ó? Essa imagem que eu estou visualizando e tirando da visualização. Essa imagem, ela é menor do que as outras. Então, as outras que estão atrás, tá vendo? Elas ficam aparecendo. Então, o GIMP e os outros softwares também de edição de imagem vai tentar te mostrar o máximo possível das imagens, e se as de trás forem maior, vai aparecer para você dessa maneira que você está vendo aqui. Bom, tem várias camadas aqui, várias camadas que estão para serem visualizadas e várias que não. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou não visualizar, configurar para não visualizar nenhuma. Essas imagens eu peguei aleatoriamente e elas são interessantes porque você vê que elas são úteis dependendo do tema que elas trazem, né? Então, a comemoração, né?
Tá vendo? Confetes. O que acontece? Eu vou tirar essa aqui, eu nem sei o que é aquilo. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Que a composição das imagens, elas te formam outras imagens. Por exemplo, essa imagem aqui, vocês percebem que é tipo um porta-retrato, tá vendo? Essa imagem eu baixei da internet de algum site lá. E essa também. Deixa eu mostrar. Só encontrar. E essa aqui também. Olha só. Você vê que essa imagem, como ela está uma camada abaixo dessa, ela aparece atrás, tá vendo? Se eu quiser ver a de baixo, eu não visualizo a de cima. Então, eu tenho duas imagens que eu posso trabalhar com elas. Eu vou manter elas próximas uma da outra para ficar mais fácil para trabalhar. Você vê então que a gente muda a posição das camadas. Pode ser útil mudar a posição das camadas. Nesse caso, foi útil para mim, porque a camada de cima, na verdade, é interessante que ela fique embaixo, ou seja, fica atrás dessa outra camada, que é essa mulher aqui, né? Agora, se você parar para perceber, você vai ver que até faz sentido que ela tenha a face da mulher aqui sobre esse tipo um quadro, né? Mas eu não vou querer esse círculo azul e também vou precisar tirar porque você vê, isso aqui não é uma transparência, o que eu estou vendo aqui é uma cor, né? Uma cor rosa aqui, né? Então eu quero que fique só a moça mesmo, e não o restante disso, né? Olha só. Então o que eu faço para então ficar só com a moça? Eu vou, que é boa prática, eu vou fazer uma cópia da camada. Eu cliquei aqui, ó, repousei o mouse aqui, está escrito duplica a camada atual e adiciona a imagem. Realmente fez uma cópia aqui e vou trabalhar na cópia. Porque qualquer coisa que eu fizer errado eu posso voltar e trabalhar na minha camada original, quer dizer, fazer outra cópia, né? Então o que eu quero é transparência. A forma mais prática, mais imediata seria pegar a borracha e isso é a maneira. Vou dar Ctrl Z. Agora eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês seleções, maneira diferente de fazer seleções na imagem. Então, por exemplo, uma das ferramentas interessantes para fazer seleção é essa de ferramenta contígua. Eu vou repousar o mouse aqui e espero que vocês consigam ler. Ali do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, está escrito ferramenta de seleção contígua. O que essa ferramenta faz? Ela vai me selecionar, por exemplo, vou dar um zoom, toda a parte azul. Por quê? Como que eu dei zoom? É apertar o Ctrl e o scroll do mouse. Então, se eu clicar aqui no azul, o que essa ferramenta faz? Ela percebe os limites da cor azul e respeita esses limites. Seleciona dentro dos limites da cor azul. Então, vou clicar. Olha só, você pode perceber, se eu der um zoom, que foi selecionado, não é? A cor azul, nem todos os pixels na verdade, né? Poderia ter mais pixels selecionados aqui. Mas a ferramenta, ela, olha lá, vou clicar de novo. Você vê que ela, o funcionamento dela, provavelmente eu creio que vocês deu para entender. Eu cliquei no azul e ele selecionou
os tons de azul, respeitando os limites em que eles se encontram. Então, olha só, seleciono só o azul. Mesmo que tivesse azul em outra parte da imagem, ele não ia selecionar. Por quê? Porque é dentro desse limite aqui. Eu poderia querer selecionar um pouquinho mais mais alguns pixels desse azul, né? Para fazer isso, eu mexo na sensibilidade, ou no caso limiar dessa ferramenta. Eu vou aumentar um pouco a sensibilidade. Eu acho que na verdade, aumentando a sensibilidade, ele não vai selecionar, é o inverso, ele não vai selecionar tons diferentes desse azul, um pouco mais diferentes. Então eu vou clicar de novo agora para a gente ver o efeito dessa mudança que a gente acabou de fazer. Olha só, por exemplo, eu perdi esse pixel aqui que é bem parecido, né? Então na verdade o que eu preciso fazer é diminuir a sensibilidade. Diminuir, vou clicar de novo. Então, não vi muitas, eu vou diminuir um pouco mais. Só que agora eu vou... Opa! Aqui aumentei demais. Vamos ver o resultado? Vamos ver o que ele selecionou. Opa, peraí que eu cliquei fora, né? Tá. Clicar no azul de novo, diminuir. Então cliquei no azul. Vamos dar uma olhada se a gente perdeu muitos pixels. Perdemos ainda, né? Vamos diminuir o limiar aqui para ver. Clicar de novo. Puxa vida, hein? Olha só. Percebe a diferença? Ele fica muito rigoroso com os tons de azul, tá vendo? Então realmente o que eu preciso fazer é aumentar o limiar. Vou aumentar um pouco. Olha lá, consegui selecionar mais pixels aqui, tá vendo? Só que esse pixel, por exemplo, eu gostaria de selecionar. Então eu vou aumentar mais um pouquinho o limiar para ver se eu consigo. Ainda não. Ainda não. Você vê que tem vários pixels aqui que estão de fora. Porque o tom de azul é que é o motivo dele estar de fora. Então eu vou aumentar mais um pouco. Mais um pouco. Vou exagerar aqui um pouquinho. Olha só, consegui selecionar esse pixel. Interessante. Lá, já estou dentro da seleção. Bom, se isso é para uma página web, com certeza o seu usuário não vai ter esse poder que a gente teve aqui dando um zoom nessa imagem, né? Então não vai ser perceptível, não vai ter nenhum problema para a sua imagem no site. Se eu der um delete, pode ver que eu eliminei no caso esse círculo azul. Eu posso continuar usando essa ferramenta. Olha só, cliquei, olha que interessante, ó. Eu fiquei com um pouco do cabelo, né, dessa personagem da imagem. Então eu vou só fazer alguns retoques com a borracha, e nesses retoques que eu vou fazer com vocês aqui, eu já quero deixar claro o funcionamento dessas questões de seleção. Então essa imagem, olha só, essa borracha, né? Olha só, quando você vê, eu estou tentando passar borracha aqui, não está dando certo. Por quê?
Isso com certeza vai acontecer com vocês quando vocês estiverem editando, principalmente quem está começando. Apesar de eu ter, porque assim, a ferramenta ela vai atuar aonde está feita a seleção. Então olha só, se vocês perceberem, eu tenho uma seleção aqui, ó. Percebem? Olha só, então aqui atuaria a borracha, fora daqui não. Então, se eu vier aqui e selecionar nada, o que vai valer é a seleção da camada como um todo, que é na verdade todo esse quadrado. Agora sim, a minha borracha vai fazer efeito. Olha só, vou aumentar um pouco mais para vocês poderem ver. Tá vendo? Ó? Ah, professor, aquela ferramenta não foi muito boa, que deixou uns azuis. Não, tudo bem, mas a ideia é mostrar a ferramenta. Então, a ideia é que vocês conheçam a ferramenta. Então, como que vocês não estão vendo, mas eu estou dando aqui um clique duplo e arrastando, ok? E a ferramenta selecionada é a borracha. Esse pedacinho aqui é uma informação da imagem que talvez não, que confunde, né? Da maneira como estava, na verdade, acaba confundindo. Então eu não vou me preocupar com os detalhes, porque a ideia é só mostrar para vocês Ups, perdi muito do cabelo dela aqui. A ideia é mostrar para vocês é somente olha só, outra coisa. Eu tenho que pegar esse branquinho aqui, né? Eu diminuo o tamanho, eu diminuo aqui a minha borracha, o tipo da minha borracha, e eu já tenho aqui um pouco menor. Então, se eu clicar, pode ver que fez um quadrado duro aqui, né? Por quê? Porque a ferramenta tem umas ferramentas menos duras e mais duras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um Ctrl Z. Eu tenho que diminuir o tamanho da minha borracha. Olha só. Provavelmente eu vou querer ficar, na verdade, com essa borracha menos dura e diminuir. Ela ainda está grande. Vou diminuir um pouco mais. Então, porque aqui eu já consigo tirar aquilo que eu preciso. Até foi muito, né? Vou tentar de novo aqui. Ficou um pouquinho azul também, não tem problema. Então, tá aí. Tem só a moça agora aqui. E eu vou colocar o quadro. Só vou selecionar, já não está nada. Então eu vou colocar para mostrar o que está embaixo, uma camada de baixo, que é o quadro. Você vê que já está uma visualização um pouco melhor. Eu vou posicionar ela melhor também. Olha só, a movimentação que eu vou fazer, eu vou conseguir movimentar ela porque a seleção está nesta camada onde ela está. Então, consigo movimentar ela. Olha só, talvez eu não queira muito esse ombro dela aqui, não sei. Aí depende de vocês depois, na hora que vocês estiverem fazendo a edição de vocês também. Então aí é só ou apagar ou cortar mesmo, se for o caso, diminuir o tamanho dela. Eu vou até aproveitar para mostrar aqui uma ferramenta de alterar o tamanho. Olha só. Ferramenta de rotacionar. Ferramenta de redimensionar, ok?
Então selecionei ela, vou clicar em cima dela, que na verdade é a camada onde ela está. Então aparece essa ferramenta onde eu vou... Opa, peraí. Vou cancelar e fazer de novo. Essa correntinha fechada é para manter a proporção. Então agora eu vou diminuir, mantendo a proporção. Ok? Então redimensiono. Olha só, ficou bem legal agora, né? Ela coube melhor na nossa imagem. Ok? Ficou legal também porque ficou assim no formato, né, do quadro. Então essa é o mais básico do trabalhar com camadas, que é o que? Eu vou compor as camadas para formar a imagem que eu preciso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais de ferramenta de seleção e de composição de imagem. Eu vou pegar uma camada aqui em cima com confete. Olha só, eu posso pegar essa camada e fazer os confetes cair em cima dela. Para que eu vou fazer isso? Pode ser que a gente esteja trabalhando num tema aonde... Opa, estou movimentando a camada errada. Pode ser que você ou eu, a gente esteja trabalhando num tema onde é uma comemoração, onde você quer passar uma informação de umas metas alcançadas. E aí você pode colocar os confetes caindo. Isso aqui, você vê, foi um acidente, né? Simplesmente a camada está atrás dela e como tem transparência, fora ela, o resto é tudo transparente, então os confetes apareceram. Foi até um efeito interessante. Mas na verdade eu quero que os confetes estejam caindo na frente dela. Então eu não estou vendo ela, por quê? Porque os confetes estão na frente. Então, isso é algo que pode acontecer e eu quero mostrar para vocês. O que você faria para selecionar somente os confetes aqui? Por quê? Se eu quero os confetes somente, eu não quero fundo, então eu preciso selecionar eles. Como que eu faço para fazer isso? Então eu vou mostrar um recurso de seleção que pode ajudar vocês nessa tarefa, caso vocês precisem. Primeira coisa, boa prática, duplique a camada, sempre duplica a camada e trabalha na cópia, tudo bem? Ok, estou na cópia agora. O que eu vou fazer? Mesma ferramenta aqui de seleção, vou selecionar com base nos limites dessa cor aqui. Eu estou com o limiar bem grande, né? Então ele vai aproveitar o máximo da seleção. Olha só que legal, ele selecionou o azul, tudo que é azul, mas eu não quero o azul, eu quero os confetes. Então você vem aqui e inverte a seleção. Olha lá, inverter. Então quando a pessoa pega a prática, ela só dá Ctrl I e já inverte, né? Mas como a gente está no passo a passo, inverter. Cliquei e agora pode não aparecer, mas o que está selecionado não é mais o azul, são os confetes. Se eu quero os confetes, eu vou copiar os confetes, copiar, e vou colar os confetes
Boa prática também como uma nova camada. Então, não quero ver essa. Aqui eu tenho os meus confetes que eu precisava. Olha só. Eu percebi que eu perdi alguns confetes, né? Por causa de que o limiar aqui estava muito grande, mas tudo bem. Se isso acontecer com você, você sabe que é só diminuir o limiar aqui. Se eu mostrar agora a moça e também o quadro, eu vou tirar essa seleção que está atrapalhando a visualização, selecionar nada. Olha só, eu tenho já, de novo, selecionar nada. Eu tenho já aqui uma, deixa eu melhorar aqui o tamanho dessa, eu tenho aqui aquilo que eu preciso, aquilo que eu estava com a intenção de fazer. É o que? É a moça com os confetes caindo aqui sobre ela. Por quê? O objetivo, na verdade, é mostrar para vocês o trabalho de camadas, um pouco de seleção, que é o básico de edição de imagens. Mas com isso a gente já apresenta o básico para vocês sobre edição de imagens. Considerando que tudo isso, essas 3 camadas que a gente está visualizando, elas são cópias, na verdade a gente só não fez cópia do quadro, né? Então já vou fazer. Então tudo isso é cópia. Então o que eu faço? Eu quero fazer uma camada só dessa composição toda que eu fiz. Então eu venho na camada e combino com a camada abaixo. Então, olha só que interessante, ó. Isso aqui agora é uma camada só. E combino também com a camada abaixo. Porque agora, tanto o quadro como o confete como a moça é uma camada só. Então, tem uns confetes caindo aqui para fora. Se eu não quiser, eu seleciono então só o quadro. Essa ferramenta de seleção é a mais básica de todas, que eu faço uma seleção retangular. Ctrl C, eu posso fazer isso, ó. Fiz já um Ctrl C e eu posso colar com uma nova imagem. Olha só. Então, eu tenho aqui uma imagem e eu posso salvar essa imagem. Então, posso chamar de moça com quadro e confete. Vou salvar. É boa prática também você salvar sempre numa pasta, né? No caso que eu chamei de projetos, porque essa maneira, essa extensão, na verdade, não é a extensão simplesmente de uma imagem, é uma extensão de um projeto, nesse caso do GIMP. Se você estiver trabalhando com outro editor de imagens, certamente é outra extensão, mas na verdade não é a imagem que você está guardando, é o projeto. Então, se você quiser a imagem, você vem aqui e exporta como? Você escolhe PNG, GIF, e aí sim, agora sim, eu estou exportando a imagem. Lembrando que nível de compressão, você consegue ter um tamanho final da imagem menor se o nível de compressão for, no caso, maior, ok?
se o nível de compressão for maior, a imagem fica menor, né? Mais comprimida. Fica corrigindo, né? Então, quanto maior o nível de compressão, menor fica a imagem. Então vamos lá, exportar. Exportei. Se a gente for olhar, ó, projetos, olha a imagem aqui, ó, a imagem final. Vou dar um zoom. Ok? A questão aqui não é se o tema foi bem trabalhado. Não, a intenção aqui é simplesmente mostrar os recursos de edição de imagem. Posso descartar as alterações agora. Descartei as alterações do de baixo, mas não tem problema. Então, pessoal, essa foi uma maneira para mostrar para vocês o recurso. E de uma maneira que vocês possam rever, né? E eu vou fazer outros vídeos depois com outros recursos também para a gente poder estudar, ok? Obrigado, pessoal.